E aí, pessoal, aqui é o JP, e agora a gente vai dar início a um assunto extremamente interessante, mas também complexo, né? A gente vai conhecer um pouquinho aí algumas noções de bioquímica. O que é a bioquímica? A bioquímica nada mais é do que uma área que relaciona, né, tanto o estudo da biologia quanto da química. De que forma? Para a gente poder estudar aí a estrutura, a organização e as transformações de moléculas aí envolvendo processos celulares, tá? Então, para entender um pouco mais sobre a questão de metabolismo, como que isso se relaciona com a nossa alimentação e tudo mais. Só que é um assunto muito amplo e aqui a gente vai ter apenas algumas noções. Então, por exemplo, essa primeira imagem aqui, ela é uma representação de uma proteína, tá? Então, com toda a sua complexidade, a gente vai tentar entender um pouquinho melhor como que é a estrutura aí de algumas moléculas, conhecidas como biomoléculas. Essas biomoléculas, em geral, são moléculas que a gente chama de macromoléculas, então são moléculas grandes e de estrutura complexa. Mas elas têm algumas coisas em comum, né? Elas são formadas por subunidades, então a gente começa estudando aí da pequena unidade e vai ampliando até chegar nessa macromolécula. Basicamente, a gente vai estudar algumas classes de compostos que são estudados pela bioquímica, ok? Bom, o primeiro que a gente vai estudar, né, a primeira classe, são os carboidratos. O que são esses carboidratos? Primeiro, vamos entender sinônimos para a palavra carboidrato. Então, esses carboidratos também podem ser chamados de glicídios, glucídios, açúcares, sacarídeos ou hidratos de carbono. Então, todos esses termos são sinônimos da palavra carboidrato. E essas moléculas, né, essas biomoléculas, são as mais abundantes na natureza. E elas são a base da nutrição animal, né? A nossa nutrição tem como base esses carboidratos. E onde que a gente encontra esses carboidratos? Presentes principalmente aí em arroz, massas, batata, leite, frutas, doces. Vale lembrar aqui que nem sempre um alimento tem exclusivamente um tipo de molécula, tá? Mas a gente tem aí alimentos que são ricos em determinadas moléculas. Então, por exemplo, esses daqui que eu citei são ricos em carboidratos. E por que é importante, né? Por que eles são a base da nossa nutrição? Bom, primeiramente, vamos entender que eles são produzidos principalmente por vegetais. Então, a gente não produz, por isso que a gente precisa aí obter o que eles podem nos oferecer através da alimentação. Esses vegetais produzem os carboidratos na chamada fotossíntese. E por isso, né, já que eles produzem o seu próprio alimento, eles são chamados aí de autótrofos, ok? Esses carboidratos possuem várias funções, mas sem dúvida a mais importante é a chamada função energética. Então eles têm a função aí de dar energia para o nosso corpo funcionar. É como se fosse o combustível de um carro, tá? Então a gente precisa aí se abastecer para que a gente possa, né, nas reações químicas que acontecem no nosso corpo, poder aí obter energia para poder fazer tudo o que a gente faz. Também eles podem ter função estrutural ou de reserva energética, tá? Então são outros exemplos aí, mas sem dúvida a função energética é a mais importante. E aí é interessante porque na nossa respiração a gente utiliza o gás oxigênio, né? Por isso que é uma respiração aeróbica. E nessa respiração a gente também consome carboidratos. Basicamente, nós temos aqui um molde de uma reação aí, né, da respiração aeróbica. Então, tem aqui um carboidrato, no nosso caso é a glicose, que tem essa função. Quando a glicose reage com o gás oxigênio, libera gás carbônico pela nossa respiração. Também forma-se água e libera-se energia. Essa energia é o que o nosso corpo pega para poder funcionar, né, se manter. Se a gente pensar aqui no sentido contrário para essa equação, a gente tem aí a fotossíntese, né? Então, as plantas conseguem, pegando o gás carbônico do ar, água, e aí utilizando energia solar, elas conseguem sintetizar esses carboidratos e liberar aí oxigênio para a atmosfera. Beleza? Então tá aqui uma equação muito importante que a gente conheça.
Bom, ainda falando sobre os carboidratos. Em geral, como que a gente consegue reconhecer uma molécula e falar, ah, isso daqui é um carboidrato? Em geral, eles têm a fórmula molecular bem próxima disso daqui, igual ou bem próximo, né? Que é CnH2nON, ou também uma outra representação, CH2ON. Por isso do nome hidratos de carbono. Tem a ver aí como se fosse um carbono hidratado, né, com moléculas de água. Perceba que esse N aqui pode ser qualquer número, desde números muito pequenos, né, por exemplo, aí 3, 4, até números muito grandes, aí passando aí de 100. A questão é, se eu tenho, por exemplo, aqui 6 carbonos, eu tenho o dobro de hidrogênios, né? Então teria aqui 12 e 6 oxigênios, tá? Então isso daí seria o molde de um carboidrato. Aqui eu tenho, né, a estrutura da glicose. Então perceba que a fórmula molecular da glicose se encaixa aqui nessa fórmula geral que a gente tem de carboidratos. E aqui temos duas representações, uma de cadeia aberta e outra aqui de cadeia fechada. Essa cadeia aberta facilita para a gente entender como que é a estrutura dela, mas na verdade ela é muito mais encontrada aí como cadeia fechada, tá? Então nós podemos aí ter a interconversão de uma para outra, ok? E vale a pena a gente analisar. A questão é, quando você bate o olho na molécula, você percebe que eu tenho aqui, ó, vários carbonos, mas também eu tenho muitos oxigênios e hidrogênios. Posso ter outros elementos além desses? Posso, mas basicamente, principalmente, são esses três aqui que tem que estar nessa grande quantidade aí, né? De CnH2nON, ok? Então, temos aqui essa representação. A gente pode classificar os carboidratos, né? Então, carboidratos é a classe de compostos. Como eu disse, carboidratos são um dos tipos de biomoléculas e eles também são macromoléculas. O qual que é a subunidade, né, que forma os carboidratos mais complexos? Bom, a gente tem as subunidades que são os monossacarídeos. Depois, esses monossacarídeos, então aqui ó, mono 1. Quando esses monossacarídeos começam a se unir, a gente tem o que a gente chama de oligosacarídeos, que são aí poucos sacarídeos. E se eu continuo aumentando a minha cadeia, né, ligando mais e mais unidades, é como se fossem pecinhas que a gente vai emendando para ficar bem grande, eu chego nos meus polissacarídeos. Aqui sim a gente tem estruturas bem mais complexas. Vamos conhecer um pouquinho, né, de cada uma dessas classificações. Então, os monossacarídeos possuem de 3 a 7 carbonos. São os carboidratos mais simples que a gente tem. E como exemplo, a gente tem aí a glicose, né? A glicose é o monossacarídeo mais importante. E a gente viu a fórmula dela ali agora há pouco. Perceba que ela tem 6 carbonos, está aqui dentro da classificação dos monossacarídeos, ok? Depois, a gente tem os oligosacarídeos, que é quando eu junto de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos. Tá? Então, perceba que a gente vai aumentando um pouquinho mais o tamanho da nossa cadeia. Um exemplo clássico, né, dentre os oligosacarídeos, a gente tem os disacarídeos, que é quando eu faço a união de 2 monossacarídeos. E o disacarídeo aí mais conhecido pela gente é a sacarose, que está presente aí no nosso açúcar comum, né? O açúcar que a gente pega aí, que obtém a partir da cana-de-açúcar e tudo mais. Então, como que eu sintetizo a sacarose? Bom, a gente tem aqui, ó, essa reação aqui, né, que pode acontecer para os dois lados. Então, aqui nós temos uma molécula de glicose que se une a uma molécula de frutose. Perceba que as duas têm a mesma fórmula molecular, mas na hora que eu vou olhar a fórmula estrutural delas, eu tenho uma pequena diferença. Tá? A gente viu aí a diferença da chamada molecular para estrutural, mas aqui o nosso foco é uma noção. Então, entenda que as duas, quando se unem, vão formar a sacarose, que é o açúcar nosso comum, que é um tipo de disacarídeo, porque eu fiz a união de 2 monossacarídeos. E liberei aqui mais uma molécula de água. Aqui, nesse processo aqui, ó, da esquerda para a direita, nós temos o que a gente chama de condensação. Agora, se eu volto, eu tenho uma reação chamada de hidrólise, já que a água quebra esse disacarídeo em duas partes. Todo o açúcar que a gente obtém a partir da alimentação, né, açúcar na forma de sacarose, o nosso corpo, para poder gerar energia, antes de
fazer lá a respiração aeróbica com a sacarose, o nosso corpo primeiro quebra esse açúcar, né, esse disacarídeo, nessas duas moléculas, e a partir dessas duas é que ele vai usar aí para poder fazer a respiração aeróbica, beleza? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de doces, né? Os doces têm uma quantidade muito grande desse açúcar aqui, da sacarose. E esse açúcar, que é um açúcar mais simples, é quebrado mais rápido e assim eu consigo liberar mais energia. Se o nosso corpo não usa essa energia, acaba ficando no nosso corpo e aí pode aumentar a questão do nosso peso e tudo mais, tá? Então, por isso que é importante a gente ter uma alimentação balanceada, ok? Agora, quando a gente come carboidratos mais complexos, o nosso corpo demora mais para ir quebrando essa molécula, né? Carboidratos maiores. Assim, não tem tanto esse perigo aí da absorção desse carboidrato e tudo mais. Por isso que é melhor para nossa alimentação. Dos polissacarídeos, a gente tem, como eu disse, macromoléculas. Então, são moléculas bem maiores do que a gente viu até agora. E aí, como exemplos, a gente tem a celulose, o amido e o glicogênio, ok? Celulose aí presente nas células vegetais, amido presente também nas vegetais e o glicogênio nas nossas células animais. E aqui, para vocês terem uma noção, aqui a estrutura da amilose, que está presente no amido, né? Ela, junto com uma outra, que é a amilopectina, formam o amido que a gente conhece. Perceba que aqui a gente tem o seguinte, né? Parece que eu tenho três pedaços, mas na verdade eu tenho aqui, ó, esse pedaço, aí esse meio aqui, exatamente dessa forma, eu tenho uma repetição de 300 a 600 moléculas, né, desse pedacinho, para depois aqui. Então, comparado com o que a gente tinha, temos aqui uma estrutura muito maior, ok? Então, por isso que é chamado de um polissacarídeo, já que nós temos aqui inúmeras subunidades de glicose que vão se unindo e formando essa estrutura bem mais complexa, ok? Falando agora de proteínas. Bom, o que a gente tem? As proteínas também são macromoléculas complexas, tá? E aí a gente precisa entender que elas são diferentes dos carboidratos. Onde que a gente encontra principalmente essas proteínas? Bom, a gente encontra soja, carnes, ovos, feijão, são alimentos ricos em proteínas. As proteínas estão presentes em todos os seres vivos, tá? E elas possuem diversas funções biológicas que estão relacionadas às nossas atividades vitais. Como assim? Quais funções? Por exemplo, função estrutural, função enzimática, respiratória, imunológica e várias outras. Perceba que as funções de uma proteína são diferentes das funções de um carboidrato, né? Então, carboidrato, guarde, é para função energética. Proteína, basicamente temos aqui estrutural, né? Então, enquanto o carboidrato seria o combustível para o nosso carro funcionar, as proteínas seriam aí para montar a estrutura do carro, ok? Enzimática no sentido aí de poder acelerar as reações, né, como enzimas, para poder fazer as reações do corpo acontecerem mais rápidas, já que sem essas enzimas elas seriam extremamente lentas. E aí várias outras. E como que eu tenho tantas funções diferentes? Bom, a estrutura da minha proteína é que vai determinar a sua função biológica. Então, dependendo da estrutura complexa, né, da nossa grande estrutura que eu tenho, aí sim eu vou ter diferentes funções para ela. E aí, quando a gente fala de estrutura, a gente classifica, né, as proteínas em alguns tipos. Então, eu tenho a chamada estrutura primária, secundária, terciária, podendo até chegar numa estrutura quaternária, que é aquela primeira imagem, né, do slide que eu comecei falando sobre bioquímica. Aquilo lá é uma proteína numa estrutura quaternária, tá bom? Aqui a gente vai começar, como eu disse, do mais simples. Por quê? As proteínas, né, por serem macromoléculas, elas são cadeias muito grandes de aminoácidos. Então, enquanto lá nos carboidratos a subunidade é um monossacarídeo, aqui a nossa subunidade são os aminoácidos, representados aí por esse azão, ok? Vamos entender, vamos conhecer um pouquinho melhor esses aminoácidos. Bom, esses aminoácidos são chamados de alfa-aminoácidos. Também podem ser conhecidos como monopeptídeos, mas o nome aminoácido é mais comum.
eles têm esse rosto aqui geral. Vamos entender cada pedacinho? Então aqui, ó, nós temos uma estrutura de uma função orgânica, né? A gente viu aí na nossa aula de noções de química orgânica que eu tenho diversas funções orgânicas. Essa função orgânica aqui, né, que tem esse grupo, é chamada de ácido carboxílico. Por isso aqui, ó, o nome aminoácido. Esse grupo, por si só, é chamado de carboxila, tá? E aí, a carboxila, desse jeito aqui, indica que eu tenho esse grupo, ácido carboxílico. Aqui embaixo, esse NH2 é uma outra função. Então, eu tenho aí um composto que tem mais de uma função. É uma função orgânica. É chamado de amina. E esse grupo NH2 é o grupo amino, ok? Por isso do nome aminoácido, porque eu vou ter uma estrutura que tem esses dois grupos, e eles estão aqui no carbono um do lado do outro. Por isso do alfa, porque esse carbono aqui é o chamado carbono alfa, tá bom? O que é esse R? Esse R é uma cadeia lateral e é ele que vai diferenciar cada um dos nossos aminoácidos. Então, a gente tem uma quantidade aí de aminoácidos que todos eles têm esse pedaço, mas o que diferencia é esse R. Pode ser só um hidrogênio, pode ser um CH3 e assim vai. Temos várias possibilidades para a nossa estrutura, ok? Bom, os alfa-aminoácidos são anfóteros. O que significa isso? A mesma molécula tem uma parte que tem um caráter ácido, que é justamente esse daqui em vermelho, né, o ácido carboxílico, e nós temos uma parte que tem um caráter básico, que é essa parte da amina. Então, quando eu tenho uma substância que tem, né, pode funcionar como um ácido ou como uma base, a gente fala que ela é anfótera, ok? E os aminoácidos vão se ligar para formar os nossos peptídeos. Então, o que eu tenho? Eu tenho 2 aminoácidos que se ligam, formam um dipeptídeo. 3 aminoácidos, tripeptídeo. Conforme eles vão se ligando, vai formando uma cadeia muito grande, a gente tem aí, né, cada uma dessas ligações que se formam são as chamadas ligações peptídicas. E aí a gente vai ter uma estrutura bem mais complexa, ok? Para poder chegar na nossa proteína. Vamos entender como que é essa ligação peptídica. Então, olha só, eu tenho aqui um aminoácido e aqui eu tenho outro. Eles podem ser iguais ou não, tá? Aqui eu representei o meu R, que diferencia um do outro, como R1 e R2, significando que pode ser qualquer coisa. Acontece que esse grupo OH do meu ácido, né, de um dos aminoácidos, vai se juntar com o H do outro aminoácido. O H aqui, ó, esse H ligado ao nitrogênio, tá? Tem algumas explicações para isso. A gente não precisa entender agora por que tem que ser cada um desses grupos. Entenda que esse OH se junta com esse H para poder formar a nossa molécula de água. Então, cada vez que eu junto 2 aminoácidos, eu tiro uma molécula de água, ok? E aí acontece o seguinte, quando eu tiro eles, eu emendo a minha cadeia, né? Esse C dupla O vai emendar exatamente aqui nesse N, formando aqui o nosso dipeptídeo. Então tá aqui, ó, 2 monopeptídeos formando um dipeptídeo. E aqui onde eu emendei eles, que foi justamente aqui, nós temos a nossa ligação peptídica, tá? Então, essa é a ligação peptídica aí que une as proteínas, tá certo? O que é uma proteína? Nada mais é do que uma ou mais cadeias polipeptídicas, tá? Então, isso daqui ainda não é a estrutura de uma proteína, porque eu precisaria ter uma quantidade muito grande. Lembra que proteínas são macromoléculas. Então, assim como lá nos carboidratos nós temos os polissacarídeos, aqui nós temos os polipeptídeos, ok? Bom, os alfa-aminoácidos podem ser classificados em 2 grupos. Eles são chamados aí de naturais quando o nosso corpo consegue sintetizá-los. E eles são chamados de essenciais quando o nosso corpo não sintetiza. E como que a gente consegue esses aminoácidos essenciais? Através da nossa alimentação, tá? O que é natural ou essencial para uma espécie pode ser diferente para outra, tá? Então isso vai muito de espécie para espécie. Olha que interessante, no nosso caso, temos aqui 2 estruturas. Temos aqui um aminoácido, que é a fenilalanina, e ela é um aminoácido essencial, ou seja, o nosso corpo não produz ela, a gente obtém ela a partir da nossa alimentação.
Mas acontece o seguinte, aqui nós temos outro exemplo, que é a tirosina, que é um aminoácido natural. A tirosina tem uma estrutura muito parecida com a fenilalanina, né? Só mudando aqui esse grupo OH ligado nessa parte da cadeia. O que significa isso? Para o nosso corpo produzir a tirosina, ele precisa ter primeiro a fenilalanina. Então, cuidado porque se a gente não se alimenta direito, prejudica também o funcionamento do próprio corpo no sentido de que, por mais que o nosso corpo consiga sintetizar, ele precisa ter a matéria-prima para sintetizar esse aminoácido natural. Tá? Então, esse aqui é um dos exemplos, beleza? Então, fica aí um detalhe para a gente saber sobre a importância de uma alimentação balanceada, ok? A gente fecha a primeira parte aí do nosso estudo de noções de bioquímica, continuamos depois com mais algumas biomoléculas. Até logo, tchau, tchau.